aluno, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Ludmila Lima, essa é uma aula de Ciências do 4º ano e hoje nós vamos construir um modelo, construir uma maquete do nosso sistema solar. Vamos ver qual é a habilidade que será trabalhada nessa aula? Associar os movimentos cíclicos da Lua e da Terra a períodos de tempo regulares e ao uso desses conhecimentos para a construção de calendários em diferentes culturas, analisando a melhor época para o cultivo agrícola. Na aula de hoje, então, nós vamos construir uma maquete lúdica do nosso sistema solar. Por que eu digo que é uma maquete lúdica? Nós vamos entender isso agora. Escala, você sabe o que é escala? Veja só, uma maquete é uma representação de um objeto, de uma construção, né? Aqui no caso do nosso sistema solar. Assim como um mapa é uma representação de um território, de um espaço. Mas para fazer essas representações, nós precisamos respeitar escalas. E o que é uma escala? Veja só, os cartógrafos trabalham com uma visão reduzida do território, sendo necessário indicar a proporção entre a superfície terrestre e sua representação. Então, quando um cartógrafo vai fazer um mapa, vai desenhar um espaço, desenhar um território, ele não vai desenhar do tamanho real, ele vai reduzir. E essa redução tem que ser proporcional ao tamanho do território, aos detalhes daquele lugar. Quando um arquiteto, por exemplo, ou um engenheiro, vai fazer uma maquete de uma construção, de um prédio ou de algo assim, também vai respeitar escala, ou seja, ele vai reduzir em determinada proporção aquilo que vai ser representado. Então, se para fazer a maquete de um prédio, ele pegou a janela e reduziu aquela janela 100 vezes. Ele vai ter que reduzir 100 vezes a porta, 100 vezes a parede, 100 vezes o chão, tudo proporcionalmente, para que aquele prédio seja uma representação fidedigna da construção que está sendo representada. No entanto, nós não vamos conseguir fazer isso com o nosso sistema solar. Porque, veja só, essa aqui é uma representação do nosso sistema solar em escala. Veja como é grande o Sol. Olha só. Esse aqui, essa esfera maior que está representada aqui, é o Sol. Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar, é muito menor do que o Sol. Esse aqui seria o tamanho da Terra se nós representássemos o Sol desse tamanho aqui. Mercúrio mal dá para ver nessa representação. Então, não é possível para nós fazer o sistema solar, a representação do sistema solar em escala. Seria difícil aqui para a gente encontrar um Sol tão grande e você mal conseguiria ver os menores planetas ali, né? Mercúrio, Marte, não precisaria ser representado ali com um alfinete. Então, não é viável para a gente. Por isso é que eu chamei a nossa maquete de uma representação lúdica do sistema solar. Outro problema com a escala que a gente teria, veja só qual seria o outro problema com a escala. Seria a distância entre os planetas e o Sol. Você sabe que os planetas fazem uma órbita, um caminho em torno do Sol. E essas órbitas são diferentes, elas vão aumentando. Mas a distância de um planeta para o outro e dos planetas em relação ao Sol também não poderiam ser representadas em escala. Quer ver só? Dois amigos, William Overstreet e Alex Gorosh, recriaram o sistema solar numa área de 11 quilômetros no deserto.
E eles disseram que se colocássemos as órbitas à escala num pedaço de papel, os planetas ficariam tão microscópicos que nós não conseguiríamos ver. Aqui tem uma fotografia da representação que esses dois amigos fizeram. Eles gastaram 8 quilômetros no deserto para poder fazer. E veja só, aqui está o Sol. Você mal consegue ver o Sol aqui. Depois, aqui está Mercúrio, você também não consegue enxergar. Vênus, a Terra, Marte nem apareceu na fotografia. Então, aqui você tem essa noção, você consegue perceber que nós também não conseguiríamos representar em escala a distância entre os planetas, a órbita que eles fazem em torno do Sol. Então, por esse motivo, é uma representação lúdica. No entanto, a gente pode seguir algumas coisas. Nossa maquete não respeita a escala real. Ela representa apenas os planetas e o Sol. Para fazer a base, nós usaremos uma caixa de pizza e nela eu risquei 8 órbitas, porque são 8 planetas que nós vamos representar e vamos colocar cada um na sua órbita. São 8 órbitas fictícias que vão servir para indicar a ordem dos planetas em relação ao Sol. Qual que está mais próximo, qual que está mais distante, né? O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Outra coisa importante de você observar é o seguinte. Aqui na minha caixa de pizza, as órbitas são circulares. Olha só, eu fiz um círculo que vai ser a órbita de Mercúrio, outro que vai ser a órbita de Vênus. São órbitas circulares por causa do material que a gente tinha para fazer a representação. No entanto, as órbitas reais dos planetas são elípticas. É como se você pegasse o círculo e desse uma esticadinha nele. São elípticas, não são circulares, não são círculos perfeitos, são elipses. Então, a gente não vai ter, né, uma representação em escala e ela não será fiel ao que realmente nós temos. Mas nós vamos seguir aqui a ordem dos planetas. Então, nós vamos colocar aqui, saindo um fiozinho da primeira órbita para Mercúrio, o segundo planeta é Vênus, o terceiro é a Terra, o quarto é Marte, Júpiter é o quinto, depois vem Saturno, sexto, Urano, sétimo e Netuno, o oitavo planeta. Nós vamos seguir essa ordem para construir o nosso sistema solar. Então, nós vamos começar a construção pelo Sol. Aqui, eu já coloquei os fiozinhos para que a gente possa pendurar. O nosso sistema solar vai ser representado em forma de móbile, ou seja, os planetas vão ficar pendurados. Foi por isso que eu optei pela caixa de pizza, para que a gente possa ter uma base firme que vai conseguir, né, suportar. Então, veja só, o Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Então, o Sol, os outros são planetas, o Sol é uma estrela. E ele vai ficar aqui no fiozinho do centro. A professora colocou aqui, já amarrou, já fez um nozinho e vai prender com um alfinete aqui na esfera de isopor. Apesar de não ser em escala, o Sol precisa ser uma esfera maior, tá certo? Então, a maior esfera que a gente tem aqui é a que vai representar o Sol. Depois, nós vamos começar aqui, né, órbita por órbita. Veja só, o primeiro a ser representado será Mercúrio. Mercúrio
é um planeta rochoso, destituído de satélites e de atmosfera rarefeita, sendo também o menor planeta do sistema solar. Ele está tão pequenininho aqui que a professora já amarrou ele para poder ficar mais fácil. Então, no primeiro círculo que você viu desenhado aqui na caixa, eu coloquei Mercúrio. Bom, vamos para o segundo planeta. O segundo planeta é Vênus, conhecido como estrela d'alva, pelo forte brilho. Tal qual Mercúrio, é um planeta que não possui satélite. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e o mais perto da Terra. Então, aqui está Vênus. Quando eu fui pintar, eu usei os palitos. Se você for construir também, você também pode usar. Eu usei os palitos porque assim eu consigo pintar sem ficar colocando a mão e manchando, né, o meu planetinha. Então, aqui agora eu vou tirando os palitos. Uma curiosidade sobre Vênus que é bem interessante. Vênus é mais quente do que Mercúrio. A gente imagina que os planetas são mais quentes quanto mais próximos são do Sol, não é mesmo? Mas Vênus, apesar de estar um pouquinho mais distante do Sol do que Mercúrio, tem uma atmosfera que o torna mais quente do que Mercúrio. Vou aqui achar então no segundo círculo o fiozinho de Vênus para poder ser fixado aqui com o alfinetinho. Pronto. Agora nós vamos para o nosso terceiro planeta. A Terra, o nosso planeta, né? O terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol. O planeta Terra é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Ele possui um satélite natural que a gente chama de Lua. Então, aqui está a Terra. O terceiro planeta do nosso sistema solar em relação ao Sol, o planeta que a gente habita. E vamos colocá-lo aqui no terceiro fio, no terceiro círculo, né, na terceira órbita. Prontinho, representada a Terra. O quarto planeta é Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e o mais visível do planeta Terra. Possui 2 satélites naturais, ou seja, ele tem 2 luas, só que com nomes diferentes. E é o segundo menor planeta do Sistema Solar, atrás de Mercúrio. Também chamado de planeta vermelho, devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua atmosfera. Marte é um planeta rochoso, frio e seco. Então, aqui está Marte. Pintei de vermelho por causa do nome, né? Que a gente costuma chamá-lo de planeta vermelho. E ele vai ocupar aqui a 4ª posição em relação ao Sol. Prontinho. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso composto sobretudo por hidrogênio e é 1.300 vezes maior que o planeta Terra. O 5º planeta a partir do Sol, Júpiter possui o maior número de satélites, 67. É como se ele tivesse 67 luas, cada uma com um nome diferente, né? Mas ele tem 67 satélites. Então, Júpiter é o maior planeta, não é o maior corpo celeste, porque o Sol é maior, mas Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e ele está aqui na 5ª órbita em relação ao Sol, 5ª menor distância, desculpa. Júpiter tem ali
uma mancha que a gente vê, né? Uma mancha que é uma tempestade. Então, por ele ser um planeta gasoso, eu tentei fazer aqui na pintura. Você pode fazer na sua também. Depois vem Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter. Saturno é conhecido por seus anéis formados por rocha, gelo e poeira. Segundo planeta a partir do Sol, sexto planeta a partir do Sol. Depois de Júpiter, Saturno é o planeta do Sistema Solar que possui mais satélites, 62 luas. Então, depois de Júpiter, porque ele tem 62, enquanto Júpiter tem 67. Então, aqui está Saturno. Vou prendê-lo aqui, então, na sexta posição. Urano, terceiro maior planeta do Sistema Solar e sétimo planeta a partir do Sol. É um planeta gasoso que apresenta médias de temperatura de menos 185 graus Celsius e tem 27 satélites. Possui uma característica interessante no tocante ao seu eixo de rotação, quase 90 graus em relação ao plano de sua órbita, que por sua vez é muito extensa. Por que a órbita dele é muito extensa? Porque ele ele está distante do Sol, então ele vai percorrer um caminho bem maior do que os que estão aqui perto, ok? Bom, e ele é muito frio, você viu? Menos 185 graus, porque ele está bem distante do Sol. Então, vamos colocar aqui o Urano na penúltima posição. Outra coisa interessante da gente observar é o seguinte: em desenhos do Sistema Solar, muitas vezes nós vemos um desenho dos planetas todos alinhadinhos. E aqui a professora está colocando um em cada lado. Esse alinhamento raramente vai acontecer e também não vai ser distribuído dessa maneira. Lembrando que é uma maquete lúdica. E o nosso último planeta, Netuno. Netuno é o planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Possui 14 satélites naturais e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus. Trata-se de um planeta gasoso formado principalmente por hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto sua translação equivale a 164 anos terrestres. Enquanto a Terra dá 164 voltas em torno do Sol, o Netuno vai dar uma volta só. Porque olha só, a Terra está mais próxima, então ela faz um caminho menor. Como o Netuno está longe, ele faz um caminho muito maior. Então a gente diz que a duração do ano daquele planeta, né, ou da translação, é mais demorada. Vou colocar aqui então o Netuno na última posição. E nós vamos virar o nosso mobile para ver como é que ele ficou. Opa! Olha só. Olha como que fica lindão o nosso mobile. Você pode fazer também para decorar aí o seu cantinho de estudos, né, o seu lugar. Pode fazer com iluminação, fica bem legal. E assim fica o nosso mobile, a nossa maquete lúdica do Sistema Solar. Aqui você mal vê a distância entre os planetas por causa do tamanho deles e as nossas órbitas estavam bem próximas, mas tá tudo bem porque é uma maquete lúdica. Eu espero que você tenha aprendido muito com essa aula e que você construa o seu mobile e fique bem legal. Muito obrigada por sua atenção e até a próxima!